Hoje a gente vai ver, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Hoje a gente vai ver essa questão da rejeição, usando o testemunho de Caim e Abel. Aqui, gente, eu vou botar a imagem aqui, aumentar para vocês verem. Aqui a gente tem aqui essa imagem de Abel e Caim, ela ilustra muito bem o que ocorreu ali naquele testemunho. Abel foi aceito pelo Criador e Caim não foi aceito. Caim, ele foi rejeitado, ele se sentiu rejeitado. E a partir desse momento, brotou uma amargura no coração dele. Foi por conta da rejeição que começou a vir uma má inclinação do coração dele. E é essa má inclinação que vai levar a pessoa a tomar diversos tipos de atitude. Que pode ser, que também está intimamente ligado com inveja. A rejeição pode levar a pessoa a fazer coisas pecaminosas, como a gente vai ver no testemunho. Gente, o Criador, ele é tão maravilhoso no cuidado dele para conosco, que na palavra, se a gente aprende a olhar a palavra com a visão correta, para nos examinar, a gente consegue encontrar respostas. Então, essa questão da rejeição está ali, ó, a base dela está no testemunho de Caim e Abel, como a gente vai analisar agora, tá bom? E aí, conforme a gente for lendo, né, eu também vou comentando e a gente vai aí encontrando edificação para nossa aula, tá bom? Então, aqui a gente tem essa imagem e vamos lá para o texto. Capítulo 4 de Gênesis, Caim e Abel. Vamos ver o que aconteceu? Coabitou o homem, que em hebraico Adão, ser humano, com Eva, Rava, mulher, mãe dos seres humanos. Sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Gente, aqui a palavra é bem clara. Adão coabitou com Eva, deu à luz a Caim. É uma afirmação, não é uma dúvida, não tem, isso daqui não é passível de interpretação. Porque as pessoas acreditam em heresia, por quê? Porque não aceitam o que está na palavra. Por isso que tem a heresia da semente da serpente. O que a heresia da semente da serpente fala? Que Eva coabitou com o diabo. É isso que está escrito aqui? Não é. Então, por que as pessoas acreditam que Eva coabitou com o diabo? Entendeu, gente? Então, assim, é assim que a gente vê se algo está indo pelo caminho certo ou não. Negar as escrituras e achar que tem outras coisas ocultas ali que tá fora do que a própria palavra está afirmando, gente, é buscar heresia. Todo mundo pode fazer isso para defender o próprio pecado e o próprio caminho. Então, se a palavra que está falando coabitou Adão, ser humano, com Eva, sua mulher, e concebeu Caim, é porque Caim é filho de Adão, sim, gente. Tá? Mas por que que nascem as heresias? Porque as pessoas precisam arrumar formas de justificar as próprias heresias. Então, assim, muita gente não entende por que que Caim era o do mal e Abel não era. As pessoas, porque elas, como elas minimizam o pecado, elas não conseguem compreender o poder do pecado, o que que elas pensam? Ai, não, aconteceu aquilo tudo de Caim, Caim foi amaldiçoado só porque matou o irmão, só por isso, entendeu? As pessoas minimizam o poder do pecado. E aí tem que encontrar outras respostas. Mas a palavra, gente, a palavra ela é muito clara, ela afirma algo. Então, assim, nós é que precisamos buscar compreender por que que as coisas são dessa forma, por que que o Criador falou dessa forma. Aí a gente vai se examinar, a gente vai meditar na palavra, porque muitas vezes o problema está em nós, quer dizer, na maioria das vezes.
Então a gente não pode falar assim, a palavra que está errada, eu entendo de outra forma a palavra que está errada. A gente não pode fazer isso. Principalmente quando a gente não tem conhecimento da palavra. Entendeu? Então, aqui a palavra está afirmando: Adão coabitou com Eva e teve Caim. De quem Caim é filho? De Adão e Eva. É do diabo? Não, por quê? Porque a palavra está falando: coabitou o homem com a mulher e conceberam Caim. Isso é uma afirmação das escrituras. Tá bom, gente? Essa é a segurança, esse é o caminho. Porque a partir do momento que eu abro brecha para falar, não, não é bem isso que está escrito, eu estou entrando na conversa da serpente. Lembra a serpente para Eva, né? Ah, o Criador falou que você ia morrer, vocês iam morrer. Não, não é bem assim, não. Tá vendo, gente? A própria palavra, ela é segurança e caminho e luz para os nossos caminhos. Se a gente começa a crer que aquilo que diz que é não é mais, a gente já está andando no erro. Premissa básica para a gente não errar, tá bom? E não precisa ler nem um montão de livro, né? Porque as pessoas são assim, ai, quem será que tá certo? Ah, eu preciso ver os argumentos dos dois lados, sendo que a própria premissa já é falsa. Ah, não, mas eu preciso ver os dois lados. Aí vai enche a mente de engano, porque Satanás é assim, gente. Vai dar as melhores explicações que vocês quiserem ouvir. E vai encher a mente, vai contaminar a mente com um monte de informação para tentar te convencer. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai ficar perdida. Ah, em que eu acredito? Ah, aquilo ali fala coisas que é verdade, aquele outro também. Então, em quem eu acredito? E aí vem a confusão. Se vocês aprenderem a bater o olho naquilo que é simples e já enxergar o engano, vocês não vão nem precisar encher a mente com coisas que são contaminadas. Olha como é perfeita as escrituras, gente. Ela nos protege até disso, de comer veneno. Então, beleza, vamos continuar. E aí disse: adquirir um varão com auxílio de Yahweh. Adquirir um homem com auxílio de Yahweh. Com auxílio de quem? Aí, gente, eu já vi gente torcendo isso daqui também, para falar que auxílio de Yahweh é auxílio sei lá, anjo caído, não sei o quê, sabe? As pessoas precisam fazer um malabarismo aqui para justificar a tal da doutrina da semente da serpente, sendo que só esse verso já diz bem, né? Aqui já confirma de quem é o filho de Adão. Caim é filho de Adão, ok? Foi o primeiro filho de Eva, o primogênito. E vamos ver o que aconteceu. Porque aí as pessoas vão falar, ai, mas o Criador, né, ele deu um filho que foi mal, e não sei o quê. E aí vem um monte de heresia junto, tá? Aqui a gente entende normalmente, gente, o ciclo da vida. Eles já tinham caído, o pecado já tinha entrado no mundo, Caim era o primogênito, e por isso mesmo, né, ele representa a entrada, né, do ser humano já com o pecado incrustado no interior, e assim vai, a gente entende da forma mais simples possível, tá bom? E aí depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Olha que interessante, porque aqui também revela para a gente perspectivas, porque o Criador, ele nos ensina evangelho, ele nos ensina as coisas do reino por meio do próprio testemunho, né? Aqui eu não vou entrar em detalhe, né, na questão de significado de palavras, a não ser que precise muito, tá, gente? Mas, assim, não vou entrar no significado do nome de Abel, nem de Caim, tá bom? Vamos observar apenas o testemunho. Vamos ver o que diz o testemunho, que é a história, é o que aconteceu aqui nesse tempo. Eu até já fiz uma série aí, né, Caim, Abel, Gênesis, que é bem interessante também. Quem quiser aí, né, aprender mais, pode acompanhar, né? Mas hoje eu vou tratar especificamente dessa questão da rejeição, que é aquilo que brota do interior da pessoa que leva ela a agir de várias formas possíveis. Então,
Vamos tratar disso, até porque com esse conhecimento, gente, e com a meditação de vocês nesse testemunho, vocês vão aí poder se libertar, né, de muitas amarguras que muitos podem ter e também se defender quando isso acontecer na vida, tá bom? Vamos colocar em prática aqui. Então, a palavra diz aqui, ó, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Lavrador, aquele que trata da terra, cuida das coisas que são da terra. Guarde isso daí. E aconteceu que no fim de uns tempos, quantos tempos não sabemos, trouxe Caim do fruto da terra. Ok? Caim levou do fruto da terra. Caim era lavrador, ele plantava, ele colhia, ele cuidava das coisas da terra. Olha só a referência. Coisas referentes à terra. Caim, o primogênito, veio antes, coisas da terra. Caim começou no pecado. Vai juntando isso daí, porque tudo isso é simbólico para entender testemunho. Então, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Criador. Ele levou. Abel, por sua vez, trouxe das primícias o primeiro, os primeiros do seu rebanho e da gordura deste. Olha qual foi a oferta de Abel, gente. Os primeiros, aquilo que foi o primeiro dos rebanhos, a primeira ovelhinha, ele levou o primeiro e levou a carne. A gente sabe que as escrituras colocam a gordura como algo prazeroso, né? A gordura, queimar a gordura, e assim vai. Esse é o simbolismo bíblico. E aí, Abel levou esses para o Criador. Então, imagina a cena, tá? Isso daí, para a gente entender perspectiva, visão e simbolismo, porque o Criador, ele faz tudo aí para a gente aprender essas coisas, nada é um mero testemunho à toa, tudo é para a gente compreender toda a Bíblia. Toda, Evangelho, Torá, tudo, gente, tudo isso, todo esse testemunho, eles estão interligados para nos revelar as coisas do reino, ok? Por isso que a gente não pode usar versos isolados para explicar coisas e justificar a heresia, tá bom? Isso vai facilitar, inclusive, vocês a compreenderem melhor a palavra. E aí, Abel levou as primícias do rebanho e Caim levou os frutos da terra. Agora eu pergunto para vocês, principalmente vocês que já acompanham, né, aí o canal há mais tempo, que já escutaram eu falando a respeito de perspectiva celestial, terrena, né? Eu pergunto para vocês, de qual oferta o Criador ia gostar mais? A de Abel, que levou as primícias do rebanho com a gordura, ou Caim, que levou dos frutos da terra, levou batata, levou né, as coisas lá das plantações, os frutos da terra. Qual você acha que o Criador ia se agradar, gente? De acordo com o simbolismo bíblico. Vou até repetir. Vocês que já leram Torá, já leram Antigo Testamento, vocês que conhecem o testemunho do Messias, o que o Criador ia se agradar? Das primícias do rebanho? Lembra dos sacrifícios, lembra? Ou dos frutos da terra? De que o Criador ia se agradar? De acordo com o testemunho dele, com o plano de salvação dele. De que ele ia se agradar? Quem acompanha aí já sabe, né, a resposta. Pois então, e foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ver? Agradou-se Yahweh de Abel e de sua oferta. Será que o Criador foi mal por isso, gente? Será que o Criador foi mal em se agradar da oferta de Abel e não
se agradar da oferta de Caim? O que vocês acham? Será que isso é maldade? Ou será que o criador tinha que agir com falsidade e falar, ó, eu gostei dos dois, tá, gente? Eu gostei dos dois, os dois são queridos, tá bom? Mesmo no coração gostando do de Abel. Porque isso é que o mundo vende hoje, não é, gente? E a gente já vai chegar lá no ponto mais grave, porque, gente, todos nós carregamos essa inclinação de Caim. Todos nós. É uma das inclinações da carne. E quanto melhor a gente compreender esta inclinação no nosso coração, mais fácil vai ser para o Criador nos curar disso. Porque às vezes a gente nem percebe, a nossa tendência é botar a culpa no outro, por conta dessa nossa inclinação. E aí, o que acontece? Para nós, o mal fica sendo o outro, quando na verdade é uma semente de mal que está em nós. Olha que interessante, né? Por isso a importância, gente, da gente ler a palavra e se reconhecer nas escrituras. Não achar que só o outro que é mal, o outro que nos fez sofrer, o outro que nos rejeitou, o outro que fez mal para. Não. A gente lê a palavra e fala: olha, eu sou esse daqui, ó. Eu sou Caim. Eu tô me comportando igual Caim. Isso é aprender a enxergar as escrituras. E, ao mesmo tempo, gente, quando a gente nos enxerga nas escrituras, é onde a gente alcança a cura. Mas para alcançar a cura, a gente precisa primeiro enxergar a nossa sujeira. Lembra o filho pródigo? Quando ele caiu em si e viu que estava ali no meio dos porcos, porque ele foi parar ali nos porcos, né? Ele estava comendo a mesma comida dos porcos, porque ele achava que aquilo era o natural. Quando ele caiu em si e viu que estava naquele lugar, sendo que o pai dele tinha conforto, alimento e tal, ele se reconheceu na lama e foi buscar socorro junto ao pai. A parábola do filho pródigo também é bem simbólica, tá? Mas estamos analisando o testemunho. Então é a mesma coisa, gente. Se a gente acha que só os outros que são os maus, sempre, a gente nunca vai alcançar a cura e, ao contrário, a gente vai estar escravo dessa inclinação, sem saber. E o Criador quer que a gente seja livre disso, com entendimento. Não é forçando, porque, gente, a gente não consegue vencer pecado pela nossa própria força. Só que, para a gente conseguir vencer, a gente primeiro tem que se reconhecer também. Aí, o poder do Pai age em nossa vida. Né? Então, vamos continuar. Será que o Criador foi mal por ter rejeitado Caim? Não, né? Ele foi sincero. Me agradei de Abel e não me agradei da oferta de Caim. E a vida é assim, gente. Só que é claro, vale aqui a observação. Como o pecado, né, ele impera no mundo, vai ter dois tipos de rejeição. Aquela que é por preferência, que a gente precisa sim aprender a lidar com isso, e a que é pela maldade, pela injustiça. Tem dois tipos. A rejeição na maldade e na injustiça, ela vem ou por um tipo de manipulação, né? As pessoas têm consciência, porque assim, essa questão da rejeição gera em nós vários tipos de atitude desordenada. Cada um vai agir de um jeito, entendeu? Algumas pessoas vão ficar com raiva, vão querer prejudicar. Outras pessoas vão ficar desesperadas, aí vai fazer de tudo para tentar agradar, entendeu? Então, assim, cada pessoa vai ter uma reação própria, dependendo, né, das suas vivências, dos seus traumas, a essa rejeição. Cada pessoa vai ter um jeito de lidar com isso. Ou com raiva, ou com subserviência, sabe? Ou com, sei lá, vários tipos de atitude podem brotar disso.
E todas elas vão gerar sofrimento. Ou seja, não vai dar certo, gente. A primeira pessoa entra com a coisa do querer agradar. E aí, como ela vê que não dá certo isso, aí vem a raiva, vem a ira, vem o ódio, vem a vingança e vem tudo de ruim. Muitas coisas hoje brotam disso, gente. Então, né, se a gente compreende isso daí, mais fácil do Criador nos libertar. Então é isso. Essa tem a rejeição da preferência que a gente precisa aceitar, tá? Se a gente não aceita a rejeição da preferência, o problema é a gente. Olha só que coisa, né? E aí a gente precisa se analisar. Será que eu me incomodei com esta rejeição porque eu queria ser escolhido e aí por isso que eu tô triste? Ou será que existe uma maldade aí? Né, igual eu falei, uma manipulação, porque tem gente que entende essa dinâmica. Tipo assim, se eu rejeitar, aquela pessoa ela vai tentar ali me agradar, até conseguir minha aprovação. Tem gente que entende bem essa dinâmica, que é o que vão chamar de narcisista, vão chamar de manipulador, aí vem também, né? Tudo isso aí que a gente vê hoje na psicologia. Se a gente compreende isso, gente, a gente consegue se libertar disso. Pelo poder do Criador, pelo poder da verdade, tá vendo o poder da palavra? Isso, gente, é o meditar nas escrituras. Essa é a forma como o Criador nos fala conosco por meio da palavra dele. A gente está com um problema, Pai, me mostra pela tua palavra qual é esse meu problema, como que eu posso resolver, como que eu recebo cura, e aí o Pai vai e te mostra o testemunho, te mostra a palavra, e aí você vai meditar e vai compreender, entendeu? Gente, é com consciência, com inteligência e discernimento. Esse é o poder da palavra. Então, voltando. Existe dois tipos de rejeição, a por preferência, que você não deve guardar mágoa no coração por causa disso. E é onde você se fortalece, né? Porque a preferência, ela existe. E a de maldade, que a pessoa faz aquilo consciente, faz também, às vezes nem tão consciente, mas está na dinâmica do pecado. E aí você precisa entender isso também para não deixar isso te afetar, ok? Vamos continuar aqui a leitura, que você vai ver o desenrolar da rejeição, que o pecado faz. E aí, o Criador agradou-se de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Tá vendo? O Criador foi mal, vamos repetir, né, até para ficar bem firme aí no nosso entendimento, né, porque quanto mais a gente medita e repete, mais aquilo entra na nossa mente. A gente precisa internalizar esse conhecimento. Não é só escutar, não é só estudar. A gente precisa internalizar, viver esse conhecimento. Então, o Criador gostou de Abel e não gostou de Caim. E por quê? Porque a gente sabe por quê, né? A oferta de Abel representava o plano de salvação do Criador. A de Caim não. E ao mesmo tempo, o Criador também está ensinando para nós a perspectiva do alto e a da terra. Ok? Então, existe sim um motivo das nossas preferências e que elas sejam justas, porque aí a consequência disso é o quê? É a gente receber edificação, a gente se melhorar como pessoa, a gente crescer, e aí é só coisa boa. Por isso que precisamos compreender a justiça do Pai. E aí o que aconteceu, gente? Qual foi a consequência do Criador gostar da oferta de Abel e não gostar da de Caim? Caim se sentiu rejeitado. Aí lascou, já tinha o pecado, né? O pecado já tinha entrado no mundo. E aí o que aconteceu? Caim irou-se. Quando a pessoa se ira é porque algo no coração já não tá legal. Algo no coração já ficou o coraçãozinho pretinho. Já quebrou o coração, né? Igual o que a gente vê nessa imagem aqui, gente. Aí, ó. O Criador aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim. E aí, rejeição. Coraçãozinho quebrou.
E aí vamos ver o que aconteceu? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A cara já muda. Não é assim, gente, que acontece? Quando a gente sente qualquer tipo de rejeição, a cara já fecha, já ficamos com raiva, já não queremos falar com ninguém. Não é assim? E será que isso é pecado? Não, isso ainda não é o pecado. Isso não é. É normal a gente ter esses sentimentos e essas reações, porque faz parte dessa inclinação da carne, mas não é o pecado. E aí o que aconteceu? Agora é o Criador falando conosco. Está falando com Caim, mas está falando conosco também, o próprio Criador. Não é ninguém inventando, não é ninguém que sonhou, não é ninguém que está de achismo. Aqui é o próprio Criador falando conosco. Como que o Pai fala conosco? Pela sua palavra. Aí a gente tem certeza que é Ele. Agora, se alguém falar, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, a gente não tem certeza. Agora, pela palavra, a gente tem certeza que é o Criador falando conosco. Então, vamos nos colocar aqui dentro do testemunho. Isso que aconteceu com Caim, já aconteceu com você? Porque se isso já aconteceu com você, é assim que o Criador está falando com você. Vamos lá. Disse Iarro, por que você anda irado? Porque descaiu o teu semblante. Linguagem popular. Por que você está com raiva? Por que você ficou com raiva? Por que você tá com essa cara? Por que você fechou a cara? Por que você tá desse jeito? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Qual foi o mal que te fizeram? Aí olha aqui, o Criador continua. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, atitude má, dá luz ao pecado, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos ler de novo e eu também vou falar, né, com uma linguagem mais fácil de compreender, ó. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos ler em outras traduções também, tá, gente? Aqui não tem nada a ver com livre-arbítrio, tá, gente? Muita gente usa passagens assim para falar, tá vendo? Livre-arbítrio, ele pode escolher, não sei o quê. Não, isso não tem a ver com não tem a ver com livre-arbítrio. Tem a ver com nossa capacidade de compreender o que é certo e o que é errado, dominar sobre aquela inclinação que nos leva ao mal. Da mesma forma que eu estou mostrando para vocês agora, gente. Em relação à rejeição, eu estou passando conhecimento para vocês. Agora, se vocês vão dar vazão a isso, na ignorância é uma coisa, agora com o entendimento é outra coisa. É a mesma coisa de um médico que fala assim, ó, comer, comer, comer tal coisa faz mal. Comer tal coisa faz bem. Você vai ver o que você vai querer comer. Será que isso é livre-arbítrio? Não, é livre agência. Agora, se você vai conseguir ou não, é outros 500. Mas tá dando ali um conselho de como deve ser um proceder que pode te trazer benefícios ou não. Porque se existisse livre-arbítrio, gente, ninguém ia comer aquilo que faz mal. Vamos ver outras traduções? Vou usar aqui a ferramentazinha. Ó, aqui eu tenho vários módulos de Bíblia. Vamos ver aqui, ó. Arai. Arai é a mesma que eu uso para o Iamais, tá, gente? A diferença é só o nome. Então, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos ver outras. BH Sefer.